falar sobre a física da fé? Porque eu quero que vocês entendam como que a fé, a energia e a consciência criam a nossa realidade. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto e talvez esse tema seja uma das conversas mais importantes da nossa jornada espiritual. Vocês acreditam nisso? Porque a fé, ela não é uma questão de religião. A fé, ela é uma força vibracional, uma energia que altera todo o nosso campo. Campo energético, né? O campo eletromagnético é o que eu sempre falo para vocês. Deixa eu colocar aqui. A Gleice, que está falando, eu estava querendo falar o tema e querendo ler o que estava passando. Sabe a pessoa que tem um olho no peixe, um olho no gato? Eu, né? É minha cara fazer isso, né? Ao invés de se concentrar numa coisa, não, quer se concentrar em tudo. Eu acho que é a Jéssica e o Joel que entraram, né? Sejam bem-vindos. Então, agora eu não vou mais tentar olhar o chat. Depois que vocês forem colocando, daí a gente conversa lá no final. Beleza? Então, eu quero que vocês pensem comigo lá atrás, né? Por que eu falo que a fé não é uma questão de religião? Que ela é uma força, que todos nós temos. Lá atrás, quando a Bíblia quando a Bíblia diz assim, a fé move montanhas, ela não está sendo poética. Quem está falando, ai, que lindo isso? Ela está realmente descrevendo, só com a linguagem daquela época, o que a física quântica explica com fórmulas hoje em dia. A fé é um código energético que transforma o que é invisível em visível. Então, se a gente parar para analisar, parar para pensar aqui sobre a nossa vida, de novo, vou falar sobre aquela frase de caminhão, que eu sempre repito. Tudo que você viveu até aqui na sua vida é resultado daquilo que você acreditou, consciente ou inconscientemente. Por que eu falo da frase de caminhão? Porque, com certeza, vocês já viram por aí, ou em carro, né? Aquela plaquinha escrito, tudo que eu tenho, um dia eu sonhei com isso, ou Deus realizou meus sonhos. Sempre tem umas frases assim. Se for parar para pensar, é exatamente isso que a ciência também fala, né? Tem um autor que eu acho que já está ficando chato, que toda vez que eu falo sobre manifestação, sobre criação da realidade, sobre todos os temas que eu falo, eu sempre cito ele, que é o Dr. Joe Dispenza, que é o dono daquele livro incrível, Como se Tornar Sobrenatural, que eu falo que eu vou trazer e deixo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, só um pouquinho. Esse livro aqui, todo mundo tinha que ler, gente. Como se Tornar Sobrenatural. Esse autor, ele diz que a fé é a coerência entre o pensamento e a emoção. Então, quando aquilo que você pensa e o que você sente entram em harmonia, o seu campo responde. Sim. É o momento em que a consciência humana conversa com Deus, digamos assim, se a gente fosse falar sobre religião, né? Conversa com o universo, para a gente ser mais neutro aqui. Então, é o momento em que a consciência, nossa consciência, vamos falar consciência aqui, sendo o nosso espírito, sendo a nossa alma, conversa com o universo. Isso é a tal da coerência que tantos autores falam. Existe um nome na física. Gente, talvez o que eu vá falar aqui, vocês fiquem achando assim, ela está falando tanto de física quântica, mas eu quero só associar a física com a espiritualidade. Só por isso que eu estou falando, tá? Então, o que a física quântica chama de colapso da função de ondas é o que a gente chama de fé e manifestação. Eu acreditei naquilo e eu consegui realizar. Então, quando a energia potencial se transforma em algo palpável, ok? Então, quando uma possibilidade vira algo de verdade. Um exemplo prático eu vou dar para vocês. A fé é justamente o estado vibracional que faz todo esse trâmite aí acontecer, todo esse colapso acontecer. Deixa eu falar de um jeito fácil para vocês agora. Sabe quando você sente que alguma coisa vai dar muito certo? Você sente assim, isso vai dar muito certo. Chega no dia, aquilo dá certo. É demais, né? Ou quando você está vibrando, por exemplo, no medo. Ai, meu Deus do céu, ai, aquilo, será que vai dar certo? Será que aquilo... Ai, meu Deus do céu. Você está vibrando no medo, na escassez, na preocupação. Aí tudo trava.
Aí dá ruim mesmo. Por que isso acontece? Vocês acham que é mágica? Não é mágica. Isso é física. É interessantíssimo, porque é algo que há milhares de anos já se falavam pelos mestres, pelos espiritualistas, pela Bíblia, enfim, por tantos lugares se falava sobre isso, hoje a ciência está comprovando, tá? Continuando aqui. Então, quando você muda a sua frequência, tudo muda à sua volta. Então, é por isso que eu quero falar dessa forma com vocês. Eu vou explicar como funciona cientificamente, mas eu quero que vocês entendam que o que a gente precisa mudar é como a gente olha as coisas. Com a fé de que acreditar, acreditar que aquilo vai acontecer. Então, só que ter fé não é só dizer, eu acredito em tal coisa. Ok. Uhum. Vamos falar aí sobre, sei lá, um boleto que eu tenho para pagar de um valor super alto lá na sexta-feira. Não tenho dinheiro. O que eu faço? Claro, eu vou buscar as minhas formas de conseguir o dinheiro. Ok, não vou ficar aqui também sentadona esperando que o dinheiro caia do céu. Eu vou buscar minhas formas de conseguir esse dinheiro, só que eu fico pensando, eu não vou conseguir esse dinheiro. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vai chegar sexta-feira, não vou conseguir, não sei o que. Você não vai conseguir, pode ter certeza. Isso também volta para aquela outra aula que eu falei que o universo é um espelho. Você reflete aquilo que você está emanando. Você está emanando medo, dúvida, preocupação, ansiedade. Você não vai ter aquilo de volta. Agora, se você começar a vibrar como se aquilo já fosse real, pode ter certeza que aquilo vai acontecer. Porque lembra que eu falo sempre que nós temos um campo eletromagnético à nossa volta? Esse campo responde aquilo. Esse campo, presta atenção, a gente já falou sobre isso, né? É invisível, sutil, a gente não enxerga, mas a gente vê. O cérebro pode até duvidar, mas o campo não mente, ele responde à tua frequência e não às suas palavras. Então a fé começa. Tem uma frase, quer ver? Eu até anotei aqui, de Albert Einstein. Olha só, a fé começa onde a lógica termina. Então não quer saber, não interessa se nas sexta-feira eu não tenho meios de onde tirar esse dinheiro. Eu acredito que vai vir esse dinheiro. Assim como eu já falei para vocês, quantas vezes já aconteceu comigo, né? A Cleusa, a Jaciara, quem mais que está aqui há mais tempo, sabe de algumas histórias minhas, sabe? De você não tenho de onde tirar o dinheiro para pagar tal conta. E esperar, já tinha feito o que tinha que fazer, não tinha mais o que fazer. Era só aguardar, porque os meus meios humanos aqui, eu já tinha ido atrás de tudo. Falei, putz, e agora? O que eu faço? Acreditei que ele viria, e ele veio. Né? Então, essa é a coerência, é a tal da coerência, sentir, acreditar antes de ver. Continuando aqui, do ponto de vista da neurociência, primeiro eu quero falar bem nesse sentido, tá, gente? Depois nós vamos partir aí para a Bíblia e para a espiritualidade, porque ali que nós vamos entender da onde vem a nossa força. Do ponto de vista da neurociência, a fé, ela ativa um sistema que ele é responsável por emoções muito profundas. Que tipo de emoção? Esperança. Vocês sabiam disso? Essas emoções, quando você tem fé, presta atenção, quando você tem fé, que você acredita que algo vai dar muito certo, sabe, com toda a força do seu ser, parece que seu coração expande, você ativa o seu sistema límbico, que ele é responsável por essas emoções. E essas emoções possuem outros neurotransmissores que alteram o nosso corpo inteiro. Aí nós estamos falando sobre química do corpo, sobre hormônios, estamos falando sobre várias coisas, para vocês entenderem que a fé não é uma questão de religião, não é só uma frase bonita que foi colocada lá na Bíblia. É por isso que nós estamos falando sobre isso hoje, para vocês entenderem que, vamos falar uma frase feia, depois que a Freda parar de latir, dá para ouvir muito barulho, gente? Não? A Freda, ela quer participar das aulas, não adianta. Então,
vamos lá. Esse mesmo cara aqui, ó, que eu falei, ele não é só um espiritualista, ele é um cientista, ele é médico, tá? Então, por isso que eu sigo muito ele, porque tudo que eu procuro, ele fala. Tudo que eu estudo, sobre tudo que eu estudo, ele fala. Que além de ser espiritualista, ele é um médico. E ele é um pesquisador sobre a mente humana, né? Sobre a mente humana. Então, ele comprova que quando você está meditando, quando a pessoa está meditando, o cérebro da pessoa, ela entra num estado de fé. Vocês sabiam disso? De calma. Ou seja, aquele estado que você está sentindo fé que aquilo vai acontecer, você está tranquilo, você está emanando uma sensação de tranquilidade. Se você tem fé, você está tranquilo. Simples assim. E se você está tranquilo, você está criando neurotransmissores de paz, de tranquilidade, de amor, de esperança. Aí a gente vai para um campo muito maior, daí a gente vai falar sobre saúde também, enfim, não é esse o ponto. Mas para vocês entenderem que tudo começa com uma coisinha tão pequena, que é a tal da fé, da esperança, tá? Durante o dia, né, quando nós estamos trabalhando, fazendo nossas atividades do dia a dia, cuidando da casa, cuidando dos filhos, enfim, nós estamos num padrão de vibração que se chama beta. Geralmente nós estamos nesse padrão de vibração. Esse modo beta é aquele modo que você está em alerta, né? Você está o tempo todo em alerta. Caiu um negócio, você já vai e pega, você machucou o pé, nossa, sua voz está queimando. Você está sempre num estado de alerta. Ok, por que eu estou falando isso? Porque quando você reduz esse estado desse padrão de vibração, vibratório, né? Você vai para calma, você medita, você relaxa, você muda o seu estado de vibração, você vai para o gama. O que isso significa? Nesse estado, nesse outro padrão de vibração, né, de ondas cerebrais, que você está mais calmo, você está sua alma começa a ter ativações, digamos assim. Você começa a chegar mais perto da vibração superior, de Deus, do todo, né, da fonte. É aquele estado de criação. Então, eu quero que vocês entendam por que eu estou falando tudo isso. Quando você se acalma, quando você respira, relaxa, e tem certeza que aquilo vai acontecer, e não deixa aquela ansiedade tomar conta da tua vida, aquele problema, o boleto, o aluguel, ou o amor que não te ligou, ou aquele estresse tomar conta da tua vida, você relaxa. E é nesse relaxamento que você consegue conquistar, manifestar, resolver todos os teus problemas. Tá? Outro autor também que eu falo muito é o Greg Braden. Ele explica que o nosso coração, tudo isso eu já falei, só estou dando tô passando aqui rapidinho para quem não pegou esses assuntos ainda. Ele fala que o coração tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o cérebro. Isso é ciência já, tá, gente? Isso aí não é ele acha, isso daí é comprovado cientificamente. Então, quando você sente fé, o que ativa, gente? É o coração. Sabe? Ó, 30 segundos aí para vocês fazer de conta, vamos fazer de conta que vocês estão sentindo. Não, vamos por partes. Pensem num problema que vocês têm aí. Fechem o olho, que eu acho que é mais fácil. Só para a gente fazer um exercício super rápido. Fecha o olho. Pensa num problema que você tem. Pode ser pagar uma conta, pode ser resolver um pepino, alguma coisa que está aí meio pendente na sua vida. Conseguiu pensar? Vai respirando, tá, gente? Prestando atenção na sua respiração, que isso é muito importante. Agora, pensa que você já conseguiu resolver esse problema. Com fé, você está tendo fé. O que é fé? Acreditar, confiar que aquilo vai acontecer. Então, você está sentindo fé que aquilo vai acontecer. É só comigo que acontece que a minha respiração parece que fica mais profunda? Ou com vocês também acontece?
Olha aqui o que ativa em mim. Vai dar certo. Gente, olha que coisa louca. Então, quando você sente fé, quando você confia, você manda uma informação para o universo, porque nós estamos todos conectados, como eu já falei em outras aulas. A gente manda uma informação para esse nosso campo eletromagnético, esse nosso campo eletromagnético que conversa com o universo, responde. O que isso acontece? Ele sabe que você está consciente que aquilo vai dar certo. E aquilo vai dar certo, porque a fé é o coração quando ele está comandando a coisa ali. Então, manifestar não é desejar. Quando eu falo sobre manifestação, sobre vamos criar nossa realidade, sobre isso aqui eu vou conseguir o carro que eu sonho, a minha casa maravilhosa eu vou conseguir, e não sei o quê, eu vou atrair o amor que eu quero. Quando eu penso tudo isso, eu não posso desejar. Ai, tomara que dê certo, ai, meu sonho. Não. É como se você já tivesse fé que aquilo é seu e ponto final. Ok? Beleza? Vamos continuar então? Por exemplo, se você quer prosperar, isso eu já falei também, né? Você quer prosperar, mas está vibrando escassez, quer amor, mas está sentindo carência. Você quer saúde, mas vive dizendo, ai, tô doente. Ai, tô mal. Nossa. Tudo isso são mensagens que você está mandando. Tudo isso é algo que você está emanando e você vai ter isso de volta. Ok? Então, a fé é o tal do antídoto, sabe? É a vibração da certeza antes de ter a prova. Vou falar uma coisa muito importante agora para vocês. Jesus não fazia milagres. Sabiam disso? Aí vocês vão falar, nossa, essa pessoa é uma... Não. Ele ativava os campos de fé da pessoa. Lembra que na Bíblia ele falava assim, a tua fé te curou? Lembram disso? A tua fé te curou. Ou seja, não era ele que estava curando, ele estava ativando a fé na pessoa. Era a frequência da fé da própria pessoa, olha que louco, que colapsava aquela cura, por exemplo. Na física, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero que vocês entendam sobre a linguagem científica e a linguagem espiritual se conversando. Na física, isso é explicado como ressonância. Dois campos que estão vibrando numa frequência semelhante. Então, duas coisas que estão vibrando numa frequência semelhante se conectam, se amplificam. Não é? Se eu quero assistir, isso também, gente, eu não quero ficar aqui redundante, sabe? Mas se eu quero ouvir lá a rádio 90 e, sei lá, 2, alguma coisa, se eu coloco 92,7, se eu colocar 92,1, eu não vou ouvir a rádio que eu quero, vai ficar chiando. Então, eu vou ter que me conectar na vibração que eu quero, naquela rádio que eu quero, naquela frequência que eu quero, né? Então, aí você já consegue entender que se tudo é frequência e vibração, não só a rádio, não só a energia elétrica, não só o Wi-Fi, não só tudo é energia e vibração, então eu preciso me conectar com a frequência daquilo que eu quero, né? Já falei também outras vezes, se eu quero se o meu sonho, vamos pensar, bem clichê isso que eu vou falar, mas eu vou falar. Acho que eu dei exemplo num vídeo. Não que seja o meu sonho, gente, pelo amor de Deus, não tenho esse sonho, pelo menos por enquanto. Mas se eu quero ter um iate de, sei lá, nem sei quanto custa um iate, mas, sei lá, quero ter um iate. Meu sonho é ter um iate lindo, e não sei o quê, e fazer uma festa lá dentro, e bebida e comida, faz de conta, tá? Se eu acredito que eu posso ter esse iate, se eu tenho fé que eu vou ter esse iate, como que eu vou estar me sentindo? Preocupada? Ai, meu Deus. Não. Se eu estiver preocupada, eu queria ter, mas acho que eu não vou conseguir. Pode esquecer. Pode esquecer. Você não vai ter isso nunca. Por quê? Porque para você ter aquilo, você precisa vibrar na mesma frequência que você estaria se você tivesse.
Deu para entender? Ou ficou meio estranho? Então, se eu sou uma pessoa que possui um iate com bebidas, comidas, festas, pessoas e isso, aquilo outro, eu vou estar feliz. Então, ou seja, é matemática isso, né? Para eu ter aquilo, eu preciso estar bem agora, pensando que eu vou estar bem. Deu para entender? Parece louco, gente, mas é assim que funciona. Porque o meu campo, que está à minha volta, não entende o tomara que eu consiga. Não entende o ai, tomara que dê certo. Não. Ele entende aqui, ó, o teu coração. Como que seu coração está vibrando. Essa é a tal da coerência que eu falo para vocês, tá? Voltando ali para o que eu estava falando sobre a Bíblia, sobre Jesus, que ele ativava a cura nas pessoas e não necessariamente ele que estava curando, porque ele vibrava numa frequência da certeza absoluta. Ou Jesus, quando colocava a mão em alguém lá para... Estou falando muito de Jesus, né, gente? Mas não estou falando de Jesus por causa de religião. Por favor, tá? É que é o exemplo que a gente tem mais próximo, até porque a Bíblia é o livro mais lido no mundo, então por isso que eu gosto de trazer muitos exemplos sobre a Bíblia. Mas pensa assim, Jesus, ele vibrava na frequência da certeza absoluta, ponto final. Ou vocês acham, como eu estava falando, eu vou curar alguém, né, eu sou Jesus, eu vou colocar a mão em alguém, assim, pensando, ai, tomara que dê certo, ai, meu Deus, será que ele vai ser curado? Ai, tomara, que senão minha cara vai cair, né? Nossa, eu sou Jesus. Meu, não tem isso, não existe. Ou seja, ele tinha certeza, fé, confiança. Então, quem se conectava com essa frequência dele, experimentava o milagre, óbvio. Entende? Vou dar um exemplo do nosso tempo aqui, né, do nosso mundo aqui, um exemplo mais contemporâneo, digamos assim. Uma pessoa, isso é real, hein? Que está num estado de fé profunda sobre uma doença, por exemplo, né? A pessoa lá tem um câncer, mas ela tem tanta certeza que ela vai se curar que ela vive sabendo que ela vai se curar. E ela vai se curar mais rápido. Isso são pesquisas, gente, não é a Alessandra falando. Tem pesquisas com médicos do mundo inteiro, inclusive de Harvard, que é tão famoso, né? Tem pesquisadores que mostram que o simples, eu até fiz um vídeo essa semana sobre isso, que o simples ato de você orar com convicção já altera o seu sistema imunológico. Então, não é milagre no sentido místico da coisa. É coerência vibracional. Nos meus tratamentos, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, confia em mim. Confia no meu trabalho. Se a pessoa não confiar no meu trabalho, não vai dar certo. Eu já falo isso. Ah, porque tem tanta gente que fala, nossa, eu fiz um tratamento com a Alessandra, porque eu trabalho, o que eu faço, né? Eu sempre falo que é medicina vibracional. Então, eu trato os pontos energéticos da pessoa que vai plasmar mesmo, solidificar aqui nesse mundo, no plano físico da pessoa. Então, já fiz alguns tratamentos, né, de saúde, não focando a saúde, mas focando naquele chakra, naquela área, por exemplo, e a pessoa se curar de algumas doenças, sabe? Aí eu fico pensando assim, falo, gente, às vezes acontece melhor com a pessoa do que comigo? Casa de ferreiro, espeta de pau, será? Não é? Mas porque eu sempre falo para a pessoa, confia no meu trabalho. Se a pessoa confiar no meu trabalho, já é 90% do caminho andado. Essa confiança, essa certeza que vai dar certo, tá? Então, a maioria das pessoas, aqui como nós, eu tô falando, não tô falando de gente lá fora, não. A maioria das pessoas não manifesta, sabe por quê? Porque não se sente digna de receber. A gente falou também sobre o merecimento na semana retrasada, né? Porque a fé e o merecimento, elas caminham juntas. Estão sempre juntas. Você pode orar, visualizar, afirmar, fazer mantra, fazer afirmação, fazer isso, fazer aquilo. Mas se lá dentro do seu coraçãozinho você sente que não merece, ou você está criando um ruído, está criando uma interferência vibracional, ferrou. Entende? Então, outra frase que tem na Bíblia, essa eu não ia esquecer, porque eu falo sempre ela.
Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não tem essa? Famosíssima? Não sei onde está escrito, mas eu sei que está na Bíblia. Mateus, se não me engano, em algum lugar. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tá lá, gente. E não é só a Bíblia que fala, outras filosofias falam, outras religiões também falam a mesma coisa. Uma mulher, por exemplo, né, um homem que... Isso também a gente falou muito na outra aula, né, que o nosso campo é como se essa conversa entre o nosso campo e a energia suprema, superior, conversam, né? Então, a cura vem, ou quando você está querendo se curar de alguma coisa, né, voltando aqui para a doença, ela vem se você confia que você já está curado. Então, o seu campo não vai ler assim, ai, tomara que eu cure desse câncer, meu Deus, se eu me curar desse câncer vai dar, nossa, vai ser muito bom, meu Deus. Não, não é essa a leitura. A leitura é como você sente. É real, é assim que precisa ser, ok? Então, como que... Agora eu quero falar para vocês, né, indo aí para metade, deixa eu ver quanto tempo a gente já está aqui. Uma hora ainda. Ah, parece que eu falei tanto. Eu já vou abrir lá para a gente conversar, tá? Para vocês falarem que vocês... se está caindo alguma ficha. Se cair alguma ficha aí, por favor, coloca no chat que depois eu vou ler tudo. E a gente vai conversar, tá? Eu quero falar agora como que essa fé, que eu estou falando tanto desde o começo, que a gente precisa ativar, o que é essa fé baseada tanto na ciência como na espiritualidade, como que essa bendita fé cria a nossa realidade. Outro autor também fala sobre o universo sendo esse espelho quântico, né, como eu falo, que é o Greg Braden, que é maravilhoso também. Se o universo é um espelho do nosso campo, né, ele reflete não o que a gente quer, mas aquilo que a gente é. Aquilo que você é como? Vibracionalmente, porque tudo é energia. Lá na nossa primeira aula a gente falou que tudo é energia. Tudo é energia. A fé é o código, sabe? É como se fosse um código que emana, que mostra para esse espelho, sabe? Essa é a realidade que eu escolho refletir. Se é um espelho, eu preciso escolher o que eu quero que reflita ali. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer, gente? Porque é tão profundo. Se eu analisar que tudo que acontece na minha vida é uma troca, é um espelho, como que é o nome? Tá refletindo ali. Se eu ando num momento mal, que tô tudo dando errado na minha vida, porque se eu tô chorando, se eu tô triste, se está tudo um caos na minha vida e eu só reclamo. O universo não está lendo minhas palavras, lendo o que eu tô... não é isso que ele tá refletindo, não é isso que ele vai me devolver, ele vai me devolver o que eu tô sentindo, no meu coração aqui. Se eu tô angustiada, triste, arrasada, deprimida, tudo isso, gente, pode ter certeza que você vai continuar por muitos e muitos dias assim. Quando você não... Peraí, eu preciso mudar. A Alessandra falou que a minha vida só vai acontecer de acordo com o que eu estiver emanando. Então, eu preciso fazer alguma coisa para isso mudar. Essa é a realidade que eu escolho refletir. Vamos pensar nisso. Então, vamos agora, por exemplo, prático, para a gente entender. Se você acorda grato, né? Grato por tudo. Pela vida, pela noite, pelos filhos, por tudo. A gratidão, ela te faz você sentir amor, né? Se você agradeceu, eu tô agradecendo por esse copo d'água, mas agradecimento profundo, não é aquilo gratidão, gratiluz, igual tem gente que fala, né? Gratidão para tudo, só que não sabe qual é o verdadeiro sentido real da palavra gratidão. Eu tô agradecendo aqui por esse copo, por essa água. Meu Deus, que bom que eu tenho essa água, porque, né, tá matando a sede, enfim. Gratidão, pode ser pela coisa mais simples.
Está agradecendo, mas do fundo do teu coração. Você não sente amor? A gente não sente uma coisa boa quando você agradece por alguma coisa? Pode ser a coisa mais... Se você acha que você não tem motivo para agradecer, por exemplo, agradeça aí pela tua vida, pelos teus filhos, por você ter uma perna, enfim, né? Ok, por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês entendam o que significa o sentir aqui nessa não é reflexão, como é que é, gente? Quando reflete aí o espelho mesmo, né? Ai, me foge as palavras e vocês não me ajudam, mas tudo bem. Quando você visualiza tudo, tua vida fluindo, quando você sente que está tudo bem, que você dormiu bem, que você tem uma cama quentinha, que você vai estar se espreguiçando, que seu dia vai ser lindo, parece que você já desenha o seu dia de uma forma diferente, não é? Agora, quando você acorda reclamando, quando você... Meu Deus, que mais um dia... Esse teu campo, que eu sempre vou bater nessa tecla, não esqueçam que nós temos não temos só esse corpo aqui, gente, o corpo acaba aqui onde a gente enxerga, mas em volta temos aqui pelo menos uns 3 metros de campo eletromagnético, que são ondas, tá? Todo esse campo se reorganiza quando você está irritado, quando você está bravo, e isso confirma a frequência que você está emanando. Então, se eu estou falando de espiritualidade e ciência, vamos pensar que a fé é uma tecnologia espiritual. Então, gostei disso. Quanto mais coerente você é, mais rápido o seu campo vai se reorganizar com aquilo que você está querendo. Então, não pense que manifestar é desejar, manifestar é ter certeza, tá? Falando da água me deu sede, então vamos continuar. Eu falei que era para trazer papel e caneta, mas depois eu vou mandar o PDF. Eu sempre mando o PDF, né? Que acho que fica mais fácil para depois vocês, pelo menos com as frases mais importantes, né? O que for mais importante aqui para a gente não esquecer. Toda matéria, essa parte também nem adianta eu falar muito, né? Que daí a gente vai muito para o lado da ciência. Mas para tudo existe uma força vibracional para ser criado aquilo, tá? Que é o campo da fé que eu falo. A fé é a consciência se reconhecendo, digamos, como criadora de alguma coisa. Deixa eu explicar melhor. Quando você ora, quando você medita, quando você decreta alguma coisa, você está emitindo esse código vibracional. Esses códigos vão moldar a sua vida. O campo está se reorganizando para responder aquilo que você está sentindo. Estou falando tudo isso só para contextualizar aqui o que a gente já falou sobre esse campo eletromagnético, que é o quê? Lembra lá na Bíblia que tem uma parte que fala também que, lá no comecinho, né, fala que nós somos imagem e semelhança do Criador? Vocês sempre acharam que a gente foi trollado, né? A gente sempre achou que se a gente é a imagem e semelhança do Criador, a gente pensou que Jesus, Deus, enfim, Deus, né? Tinha olho, tinha nariz, tinha boca, assim, né? Cabelo. Imagem e semelhança só pode ser isso. Trollagem, que não é isso não, pelo amor de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de uma energia criadora pura, divina, é uma energia criadora. Então, nós temos essa energia dentro de nós também. Então, a gente precisa ativar essa energia como uma energia de poder, tá? A nossa mente, ela é treinada para racionalizar, para pensar as coisas na razão, né? Presta atenção. A fé é uma entrega consciente. O que eu quero dizer com isso? Antes de enxergar tal coisa, você sente, não sente? Nunca duvide do poder que você tem. Duvide das suas crenças, duvide de qualquer coisa, menos do teu poder. Porque você sente antes de ver. Então, o campo está respondendo ao quê? Não a tua racionalização. Ele responde a sua emoção. Aqui, ó. Então, aquilo que você tem, que você quer, a partir de agora,
aquilo que você tem vontade, desejo, que você sonha, eu quero manifestar tal coisa, né? Que a palavra manifestação está na moda, mas é a mesma coisa, tá, gente? Eu quero manifestar isso, eu quero um celular novo. Quando você quer aquilo, antes de você enxergar, eu quero um celular novo. Tá, beleza. Quando eu começo a pensar no meu celular novo, eu já senti ele antes de enxergar, antes de eu comprar. Entendeu? Se eu quero um namorado bonito, né? Eu quero um namorado bonito. Bonito não, vamos falar de eu quero um namorado educado, gentil, amoroso, carinhoso. Eu quero muito isso. Antes de eu ter esse namorado aqui, eu pensei, eu racionalizei. Aí, qual é o segundo passo, então, para eu ter esse namorado? Eu senti, como se eu já tivesse. Por quê? Porque eu mereço ter, porque eu quero ter, porque... Por tanta coisa. Então, eu vou ter. Aí eu já começo a sentir com coerência, como se eu já tivesse. Então, tudo que você for sonhar, tudo que você quer ter, tudo que você quer manifestar, tudo que você deseja, que você sonha, é como se fosse um exercício mesmo. Como viver nessa frequência da fé? Nós precisamos viver nessa frequência da bendita fé, que fala lá na Bíblia, que fala em tanto lugar. Se o teu campo responde à sua emoção e não ao seu pensamento, adianta você só pensar sobre o namorado bonito? Não é bonito, né, Jaciara, que eu estava falando? É gentil, educado? Não é só bonito não adianta, né? Entenderam? Então, se a minha mente, se aqui, ó, meu cérebro foi criado para racionalizar, só que eu estou aprendendo hoje aqui com a Alessandra que só pensar não adianta, eu preciso ter coerência entre o meu pensamento e meu coração. Então, se o primeiro passo é pensar, o segundo passo é o quê? Sentir. Ponto final. Então, essa é a fórmula. Então, nós temos que ter tudo isso que eu estou tentando, que eu estou falando, para vocês entenderem que existe uma fórmula, que é coerência. Então, diga aquilo que você quer, sentindo que já é. Fé é confiar sem garantia, sem ter garantia de que aquilo vai dar certo. Né? Eu aprofundo muito esse assunto, gente, lá no TAC, tá? Então, quem quer aprender realmente sobre como essa frequência da fé ativa o nosso campo, tem aula lá específica sobre isso no TAC. Eu anotei aqui, ó, eu vou ler para vocês duas historinhas, tá? São histórias de fé que moveram, assim, o impossível mesmo, tá? Teve uma mãe que orou e o filho foi salvo. Vou explicar para vocês mais ou menos só a história, sabe? Para vocês entenderem aqui o que eu quero dizer. Durante um acidente, isso foi numa aula que a gente falou sobre isso, né? Uma mãe, ela orou com tanta força, tão intensamente, e ela dizia assim, meu filho está vivo, ele está protegido, ele está em paz. Foi um acidente, né? O carro lá, e depois ela contando como que foi. Durante a batida, ela não conseguia ver onde estava o filho dela, ele estava na cadeirinha atrás, né? E ela estava ali meio desacordada, meio assim, mas a única coisa que ela falava, na verdade, não depois que já tinha acontecido o acidente, mas o carro rodando, eu não sei explicar para vocês como foi, mas foi bem intenso, inclusive, né? E a moça mesmo que deu esse depoimento estava na nossa aula. Ela falou com tanta intensidade, meu filho está vivo, meu filho está protegido, meu filho está em paz. Meu filho está bem, meu filho está bem, meu filho está bem. E ela confiava naquilo que ela estava falando. Ela não estava tentando fazer com que ela acreditasse. Não, ela estava confiando naquilo. Depois que saíram de lá, deu tudo certo, o filho dela estava ileso, não tinha nada. Isso é uma coincidência? Não, porque coincidência não existe. Então, é uma coerência vibracional. Né?
Tem a história também do homem que reconstruiu tudo depois que ele perdeu o emprego. Ele decidiu todos os dias agradecer pelo novo trabalho. Ele perdeu o emprego, ele estava desempregado. Aí o que ele começou a fazer? Todos os dias ele agradecia pelo seu novo trabalho, que ele não sabia nem onde ia ser, nem quando que ia ser, nem se ia ser. Quer dizer, sabia que ia ser, né? Porque essa é a tal da fé, né? Passaram-se uns dias, ele recebeu um convite que mudou toda a vida dele. Muito melhor, com mais um salário melhor, enfim. Quando eu estou falando sobre física quântica, o nome disso é colapso da função de onda, né? Eu estou imaginando ali, não vou entrar com essas palavras com vocês, mas para vocês entenderem que na física tem um nome. E na espiritualidade tem outro nome, sabe qual é? Milagre. A fé chama de milagre. Quando você entende a física da fé, percebe que o milagre não vem de fora. O milagre é a resposta natural da vibração correta. Sempre que vocês forem me ouvir falar sobre todos esses temas, eu sempre vou bater numa tecla, gente. Tudo é energia. Tudo é energia. Então, se eu emano uma vibração, se eu emito uma vibração, uma frequência, eu preciso entender que vibração que é, que frequência que é, para eu poder manifestar aquilo que eu sonho. Se eu estou vibrando na frequência do medo, tem aula, inclusive, lá no YouTube, completinha sobre as emoções, né? Quais emoções para você colapsar tal coisa, para você colapsar tal coisa. Tem tudo isso lá. Então, mas recapitulando aqui para vocês, se eu quero um namorado, não sei porquê, voltei aqui ao namorado novo, se eu quero um namorado, eu vou pensar, acho que é porque eu estou olhando para você, Jaciara. Estou falando do namorado, olha só. Ai, meu Deus. Se eu quero um namorado, como que eu vou estar quando eu tiver esse namorado? Cheia de BO? Cheia de perrengue? Irritada? Não. Eu vou estar feliz, eu vou estar contente, eu vou estar, sabe, me sentindo amada. Então, é essa vibração que eu já tenho que começar a emanar. Porque daí as frequências vão se colapsar. Tá? Então, se eu for falar aqui com relação a espiritualidade, a fé é a linguagem de Deus dentro da gente, de Deus, do todo, né? Quando você começa a viver nessa vibração, tudo na sua vida se organiza. O corpo, o dinheiro, os relacionamentos, a vida. A fé é o código da criação. Não importa, gente, tem outra história de um australiano que ele tinha um sonho de jogar basquete. Aí, para ele tinha que ser alto e tal, ele já era um rapaz, já era, sei lá, tinha mais de 20 anos, e ele jogava super bem, e ele foi numa palestra do... Ai, gente, será que é do Bob Proctor? Não lembro agora se é do Bob Proctor, não lembro. E daí ele já jogava, mas ele queria ser profissional, e não sei o quê. Só que ele era baixo, né? E daí, olha que interessante. E o Bob Proctor estava falando sobre você realizar teus sonhos, teus desejos, manifestação, não sei o quê, principalmente com relação a dinheiro, né? Principalmente. E ele foi embora, parece que era um seminário, ficou 3 dias, não sei, e foi para casa, e ele começou ele falou assim, espera aí, se as pessoas criam tudo, teve tanta gente que deu depoimento lá, que curou o câncer, que curou uma doença tal, que conseguiu milhões, que fez isso, que fez aquilo, mudou totalmente a vida por causa da coerência entre o que pensa e o que sente, então eu vou imaginar que eu tenho, sei lá, 10 centímetros a mais. E estava numa idade que pelo que a gente entende, não se cresce mais, né? E ele cresceu não sei quantos centímetros a mais lá em não sei quanto tempo.
É um depoimento, assim, incrível, sabe? Do rapaz falando, um rapaz australiano. Aí as pessoas pensam assim, mentira, né? Capaz que o cara vai crescer depois de adulto já, tantos centímetros, eu não vou lembrar agora quantos, mas foi bastante, 10 centímetros ou mais. Aí o povo ficou todo doido. Aí ele tinha como provar, né, a família, enfim, todo mundo falando lá, e o depoimento dele é incrível de ver. E ele realizou o sonho dele. Para que lado que ele foi, gente? Ele não queria dinheiro, ele não queria amor, não queria nada, ele queria crescer, queria que a altura dele fosse maior. Aí você para pensar, gente, então a fé realmente move montanhas, hein? Não foi que a gente falou lá no começo? Não é o tamanho da fé que importa, é o tamanho do seu alinhamento com ela. Alinhamento. A gente precisa se alinhar, né? Eu vou ler agora, vou ver se vocês colocaram alguma mensagem, né, no chat, que eu acho que nem tem mensagem, ninguém colocou nada. Vocês não estavam nem afim. Mas antes de terminar, eu quero que vocês, para quem quiser, né, falar, abrir o microfone, falar alguma coisa, se sentiu alguma coisa, se aprendeu alguma coisa, se ficou dúvida, eu quero que vocês abram o microfone e falem, porque eu sempre peço, né? As nossas conversas, as nossas aulas aqui são para quê? Para esse momento de interação, não é só para eu vir aqui e ficar falando, e depois vocês vão embora e falam, meu Deus, o que aquela louca falou tanto? Não é para isso, não. Louca não, né, Cleusa? Quero ver se vocês vão falar alguma coisa. Vocês querem fazer só? Silêncio. Agora eu estou no projeto A Minha Fé, eu quero emagrecer. Pela fé. Né, Flaviana? Pela fé e vai para academia, né? Sabia que ela ia falar isso. Eu sabia que ela ia falar isso. Tem que ir, ué. Foco, né? Tá vendo? Tenha fé e vai. É isso aí. Eu já estou me vendo como se eu fosse magra assim, já. Ela tem uma garrafa e um sonho. É verdade. Não, eu já estou vendo como se eu fosse magra. Deixa eu ver quem que é a primeira vez que está aqui com a gente. Eu acho que é a primeira vez. O Raul. Tudo bem, Raul? Quer fazer algum comentário? As meninas não estão afim de falar hoje, pelo jeito. Deixa eu ver se o microfone está... Ativa teu som aí que eu não estou conseguindo daqui. O que aconteceu com o som do Raul? Tentei, não consegui, Raul. Foi agora? Foi, agora sim. Boa noite, é um prazer estar participando junto com vocês dessa aula. É um assunto que eu gosto muito e para mim foi um prazer, um privilégio. Que coisa boa! E, ó, agora que você está no grupo, saiba que a gente sempre está aqui, tá? Como está entrando bastante gente, eu até pensei, nova, né? Não é mais aquele grupo que a gente estava lá há um tempo atrás. Então, a gente já está com um outro grupo aí. Então, igual eu falei para as meninas outra vez, a gente começa de novo, não que a gente vai voltar os temas, mas eu sempre tento voltar em algum assunto para que a gente entenda, né? Porque qual é o motivo dessas nossas conversas, dessas nossas interações aqui? Expandir juntos, crescer juntos, né? Assim como a minha intenção é crescer, evoluir, expandir, acredito que seja de vocês, senão vocês não estariam perdendo aí 1 hora da vida de vocês aí jogando conversa fora, ouvindo, né? Assunto irrelevante. Não, é para a gente crescer juntos. E eu fico muito feliz, Raul, muito feliz mesmo que você faz parte dessa turma aqui. Eu que fico feliz, a vida é feita de aprendizado, a gente precisa um do outro. Somos seres humanos imperfeitos. É isso aí. Mas estamos aqui para crescer e tamanho junto, de mão dada.
Ótimo. Justamente. Foi um prazer. Prazer é todo nosso. Quem que colocou alguma coisa ali? Deixa eu ver. Boa noite. Às vezes a luta é grande para perder a fé. Peraí. Às vezes a luta é grande, perder a fé, ou tem aquela diminua. Às vezes um dia acaba. Com certeza. Às vezes não. É a fé. Não é talvez, ou às vezes. Vai dar certo, Carlos. É assim que funciona. Já deu certo, né? É esse pensamento, é esse sentimento que a gente precisa emanar. Então, agora, quando vocês pensarem assim, eu quero realizar tal coisa, mas está tão difícil, meu Deus do céu, não sei se eu vou aguentar, sabe? A luta está tão grande, né? Como o Carlos falou, a luta está tão grande, né? Está tão difícil, meu Deus, tomara que um dia isso acabe, né, Flaviana? Aí a gente pensa o quê? Não, já acabou. Isso faz parte. É um processo. Esse sentimento de leveza, de paz, de que a coisa já deu, de que vai dar tudo certo, é isso aí que vai modificar o teu campo e vai fazer com que o universo leia o teu campo. E não a vibração de medo, de angústia. Essa parte de tudo isso que eu falei, essa parte que eu quero que fique mais claro na cabeça de vocês. Quando eu estou sentindo gratidão, amor, esperança, todos esses sentimentos bons, é essa leitura que eu tenho que passar. É isso que eu tenho que entregar para o universo. Tá? E quando eu falo universo, gente, eu falo Deus, eu falo campo, eu falo todo, tá? É a fonte, essa energia superior. Então, que maravilha, que já deu tudo certo. É essa leitura que ele tem que ter de nós. E não a leitura da depressão, da tristeza, da ansiedade, da angústia, do choro, da tristeza. Não é isso. Tá? É igual a eu, né? Igual eu, né, Alessandra? Quem está falando, deixa eu ver, a Cleusa. Eu. É isso aí, Cleusa. Igual eu, que eu Cleusa dizia Jaciara. só o quê, né? Então, Chorando. a Cleusa é uma pessoa, gente, que vocês... Eu vou falar porque, já que ela abriu aí, eu vou explanar mesmo. Posso, né? Pode. A Cleusa é uma pessoa que ela estava quase 3 anos chorando. Por que chorando? Com tristeza, com angústia? Porque o marido faleceu, né? Já é um assunto que já dá para falar, que hoje ela já fala bem sobre isso, né? Até um tempo atrás ela ainda não... Ela ainda falava chorando, ela ainda sofria. E a gente começou as nossas conversas, né? E hoje ela tem um depoimento que, se ela for falar aqui para vocês, é arrepiante, sabe por quê? Porque... Próxima é a Jaciara. Sabe por quê? Porque hoje ela consegue falar sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre o luto, o falecimento do marido, enfim, aceitando que não era o momento dela. Só que antes a vida dela só... Não quer dizer que só andava para trás, não é isso. Mas ela não tinha nenhuma perspectiva na vida. Porque ela não estava emanando nada além da tristeza, além do sofrimento. Hoje não. Hoje ela sorri, ela sai, ela se arruma, ela é linda, sabe? Ela manda umas fotos com os vestidos, coisa mais linda para mim. E ela sai, ela se anima, ela tem alegria de viver. E já está chorando. Cabeça. Antes ela não tinha esse monte de projeto, já está cheio de projeto. Olha que... Olha! Era aperto no peito, né? Você lembra? Sim. Aí era vontade de correr, chorar. Aí foi quem que tirou tudo de mim, você. Eu agradeço todo dia a Deus, primeiramente, e segundo você. E a você, né, Cleusa? Porque aí dentro de você é que está a força. Foi 3 anos, né? Foi durante esses 3 anos. Nem uma segunda-feira, quando amanhecia segunda, eu já amanhecia chorando. Porque aconteceu tudo na segunda. Aí, com 2 meses, meu vizinho morreu na segunda, com mais 2 meses, o outro vizinho. Com 3 meses, o outro vizinho. Aí eu fiquei assim, que eu nunca caçava chão e não arranjava. Aí o jeito foi mudar de casa, quando eu mudei por aqui,
Mexendo no celular um dia, encontrei essa, não sei nem dizer, nem tenho palavra para dizer o quê, né? Aí, desse dia para cá, minha vida mudou completamente. Aí eu não chorei mais, depois que eu mudei, que eu conversei com ela. Dizem que quem já morreu não aparece, mas ele me apareceu, me pediu para eu Parece. ser feliz, que eu merecia, e me falou muitas coisas. Desse dia para cá, para mim, acabou a tristeza. Eu tiro foto no espelho, ela vê aí, que eu mando para ela direto. Sim, é E outra com isso, minha pessoa, vida gente. mudou, sou outra pessoa. Sou Qual que é a feliz vibração agora. que ela tá emanando? De alegria, de fé, de esperança, de uma vida melhor. Uhum, E eu já falei, gente, ó, ela que não me leve a mal, mas eu já falei que não vai morrer sozinha, não. uhum. Viúva quem morre, desculpa. Já falei, ela que não briga comigo. Mas, gente, é isso. Se Deus quisesse que ela tivesse morrido junto ou se enterrado, ele teria levado ela, mas ele não levou, ela ficou viva. Por que ela ficou viva? Porque ela precisa viver. É simples. Entende? Não tô assim, sendo desrespeitosa com a memória, de jeito nenhum, não tô sendo desrespeitosa, porque não existe isso. Existe uma vida para ser vivida. Mas isso Parece. foi tudo graças a quem? A ela. Então, ela, agradeço tudo a ela. Todo dia Ai, agradeço a ela. obrigada, meu amor. Você sabe que você, para mim, é incrível, especial, e eu sei da força que você tem. Porque se você não tivesse essa força, nada disso teria acontecido. E olha, não aconteceu nem 10% do que ainda tem coisa para acontecer na tua vida. Me No primeiro escuta. dia que ela me atendeu, aí ela disse, amanhã você vai sentir uma dor de cabeça. No outro dia, eu não senti dor de cabeça, parece que eu ia morrer. Nem me doía tudo, eu fiquei tonta, eu fiquei zonza, eu fiquei mal. Aí eu mandei mensagem para ela, mulher, o que é que você fez comigo que eu vou morrer hoje? Peguei pesado com a mulher. Aí ela disse, não, amanhã você amanhece melhor. No outro dia, acabou aquilo tudo em mim. A partir do outro dia, até hoje, eu não senti mais nada. Olha só que benção, né? E agradeço a ela. Todo dia eu agradeço a ela. Ativar o poder que a gente tem. Eu também Verdade. agradeço. Um beijo, minha linda. Um beijo. E eu Obrigada. agradeço pela tua vida, na minha Vou vida. fechar o meu. Tá bom. Agora, nossa linda Jaciara, que eu também amo, gente. A Jaciara, eu não sei, é uma coisa assim, de graça, né, Jaciara? É verdade. Eu também a mesma coisa, né? Eu passei pelo mesmo processo, perdi uma pessoa, meu companheiro de anos, aí perdi, 9 dias depois perdi minha mãe. Então, mudei de casa, como você sabe, né? Pedi um conselho. E, assim, participar do grupo, participar de você também foi do nada. Eu também entrei no. Sem saber, entrei, nunca tinha entrado nem TikTok. Foi muito bom. Então, hoje eu estou conseguindo me reconstruir de novo. A falta está tudo muito recente, né? Sim. Mas eu sei que eu vou continuar, tenho que continuar a minha vida. Eu já vivi em luto há alguns anos, porque ele já estava doente, entendeu? Mas quando chega uma fase, a gente não, acho que não quer aceitar, não quer perder. Mas também sofreu. Mas a perda da minha mãe foi pior, porque foi assim, minha mãe foi em 15 dias depois que ele foi embora. E calhou de acontecer a mesma doença que ele tinha. Então, assim, participar do grupo, participar das conversas que a gente tem, para mim, está sendo muito bom. Está me dando força de novo, estou querendo viver de novo, medo de viver, mas eu sei que eu posso viver. É ativar a força que vocês têm aí dentro. Tentar porque buscar. Todo mundo tem. Buscar vocês falando. Oi? Tentar buscar há muitos anos que estava apagado em mim, porque eu só vivi para a doença. Entendeu? E eu cumpri, fiz meu papel, mas a falta fica. Mas eu sei que eu vou superar isso aí, porque o meu papel eu fiz. E estando conversando com vocês, com o grupo, com você, Lê, para mim está me fazendo muito bem. Hoje eu estou me sentindo uma outra pessoa. E cada palestra que a gente tem, cada conversa, vou buscando meu interior, só na minha força espiritual que eu tenho dentro de mim,
mas só me ajuda só a crescer mais. Gente, isso é tão maravilhoso ouvir, sabe? Sabe por quê? Porque, ó, a Cleusa falou, Jaciara, agradeço a você, não sei o quê. Gente, o que está acontecendo aqui, se vocês não entenderam ainda, é a força de vocês que está sendo ativada. Vocês entendem? Quando eu olho uma pessoa em depressão, com problema, sei lá, eu falo depressão porque é a doença mais comum, assim, emocional que a gente ouve, né, falar, a única coisa que está acontecendo ali é que a pessoa não está entendendo que ela tem um poder de mudar a vida dela. Claro que é difícil, né? Não é assim tão fácil. Mas quando você começa a entender que, peraí, eu posso ter mais, eu posso ser mais. Minha vida não acabou. No caso delas, que passaram por um luto, foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando o meu pai faleceu, foi aí que eu comecei a buscar a espiritualidade, porque eu queria entender, será que um dia eu ia ver meu pai? Será que um dia eu ia encontrar meu pai de novo? Por que meu pai já foi? Enfim, então, são rupturas na nossa vida, quebras, cortes de pessoas ou de coisas na nossa vida, que faz a gente olhar a vida para o outro lado. Então, até foi como eu coloquei a carta essa semana, não lembro que dia, a carta da foice, que ela fala sobre corte. Aí você tirou alguma coisa da sua vida, ou o universo, Deus tirou alguma coisa da sua vida, por que ele tirou aquilo da sua vida? Aí você acha que é porque para destruir com você? Não. Muitas vezes, esse corte, essa ruptura, é para você crescer, para você ter mais força, para você, peraí, bater no peito e falar, peraí, eu fiquei. Por que eu fiquei? Se fosse para me enterrar numa depressão, numa tristeza, Deus tinha me levado. Não me levou, então tem uma coisa errada. Então é para eu ficar. Se é para ficar, vamos ficar direito. Verdade. O mais estranho é que quando aconteceu ele, no final já do problema da vida dele agora, eu falei com minha filha no dia 2 de fevereiro, falei assim, filha, eu não sei porquê, a minha luta está acabando. Eu conversando com a minha filha, aí ela, ai mãe, ela vai começar com essas coisas, mas eu vou ter uma luta com a sua avó. Aí, mãe, não começa, eu falei, eu não sei o que é, vai acontecer alguma coisa com a sua avó. Minha mãe estava bem. Minha mãe estava bem, não tinha nada. Aí minha filha falou, que isso, mãe? Aí tinha uma festa de 82 anos para mim ir, da mãe de um amigo. Aí eu não ia por causa dele, ele não podia ficar sozinho. Aí minha filha falou, mãe, pode ir que eu vou ficar com ele, vai sair um pouco de casa. Porque eu parei de trabalhar. Sim, já estava entrando na depressão, né? Em novembro eu já não trabalhava mais, cuidando, entendeu? E só que quando chegando lá, eu quis voltar, voltei para casa. Quando foi isso foi dia 2 de fevereiro, quando foi no dia 8, minha mãe se internou. Só ela apareceu com o olho amarelo, corpo amarelo, mas bem, rindo, brincando, e entrou no hospital e não saiu mais. Aí eu falei para minha filha, tua avó não sai mais do hospital. Ih, mulher, vem trabalhar comigo, você é mais bruxa que eu. Aí a minha filha falou assim, ai mãe, senhora com as suas coisas, eu falei, tua avó não sai mais do hospital. Chamei minha irmã, caçula, que minha mãe morava porta com porta, falei assim, irmã, nossa mãe não sai mais. Aí minha irmã ficou assustada, aí ela, por quê? Porque não sai, eu tô sentindo. Aí eu perdi o meu marido e fui ficar com a minha mãe. Quando eu fiquei com a minha mãe, a médica me chamou, foi o dia que saiu o resultado do exame dela. Eu que tive a notícia. Aí tudo acabou. Mas tem 7 meses, os dois têm 7 meses. E agora você está aí, né? Estou aí. Recomeçando sua vida. Estou buscando aí. Porque você está aqui. E a gente vai conversar muito mais. E eu quero que você venha trazer outros depoimentos para nós, Jaciara, sabe? De conquista mesmo, de uma vida mais fluida, mais leve, porque é claro que dói ainda. 7 meses é cedo, é pouco. Mas o importante é vocês entenderem que aí dentro tem uma força que a tal da imagem e semelhança com a energia suprema. Nunca, gente, a gente nunca pode pensar, mas eu sou tão fraca, eu sou tão... não. É essa força que a gente precisa ativar dentro de nós. Tá? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa?
Ficou mais alguma mensagem? Eu não sei se você está me escutando, tá? Eu sim, Valéria. Uhum. Eu só queria falar o seguinte, eu morei alguns anos fora, que logo assim que eu me casei, né? Eu fui morar fora e eu sofria muito por viver distante. Pessoa criada assim no interior, né? Muito apegada à família, aquela coisa toda. E eu me casei e fui morar distante da minha família. Mas aconteceu um fato muito interessante, é que eu, com a minha irmã mais velha, sempre acontece. Se acontece alguma coisa comigo ou com ela, a gente se comunica. E através do pensamento, através, como diz você, das energias, daquilo que a gente não sabe, né? Que a gente não... Quer dizer, eu não tenho muito entendimento disso, mas sei que se acontecer, como aconteceu com ela, tipo um acidente, a mão dela ficou agarrada no carro e o filho acelerando, sem saber que a mão dela estava agarrada no carro. Eu, dentro da minha casa, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo com ela. E aí eu comecei a chorar, sem saber por quê, chorar, chorar e chorar. A mesma coisa é quando, né, quando eu falei, quando eu queria falar com ela, eu chegava assim e firmava bem o pensamento, dizia, irmã, liga para mim, porque ela não tinha telefone nessa época, aí tinha que ela chegar no trabalho dela para de lá ela ligar para mim. Mas aí eu já firmava o meu pensamento, liga para mim, eu não estou bem, eu preciso ir embora desse lugar. Era assim mesmo, eu preciso ir embora desse lugar, vem me buscar, chama meu pai, vem me buscar, eu quero ir embora daqui. Sabe? Por situações diversas, né? Uhum. E uma menina assim, até eu botar essa cabeça no lugar, eu te garanto que foi muito difícil. Sim, claro. Para mim foi muito difícil mesmo, foram anos que eu tive que botar essa cabeça no lugar e dizer, não, faz o corte umbilical. Porque, energia, gente, energia, vocês estavam conectadas demais, né? Ou deixa eu ficar agarrada. Até a vez que meu pai virou para mim e falou assim, vai, se for, fica. Porque eu ia e voltava. Ia e voltava. Vai, se for, fica. Aí naquele dia eu botei a cabeça no lugar e disse, não, eu tenho que assumir meu casamento, né? Eu tenho que assumir, eu gosto dele, ele gosta de mim, não é assim. E dali em diante passei a viver uma vida bem melhor. Mas, infelizmente, perdi esse pai maravilhoso, essa mãe, né? Que a gente perde, né? Querendo ou não, nós não nascemos para semente. Nós deixamos semente. Vai se refazendo, né? Vai se refazendo. Mas, Valéria, você me falando sobre isso, eu tenho uma lista, né? Claro que nem sempre eu sigo a lista, porque eu vou mais pela intuição mesmo. Mas eu tenho uma lista ali de vários temas que a gente vai falar, que a gente está falando já há bastante tempo. E tem um assunto que eu quero aprofundar mais, que são as clarividências e as telepatias, sabia? Então, vai ser pegar por isso que as pessoas me chamam. Por isso que as pessoas me chamam de bruxa, né? Aqui, principalmente na minha localidade agora, onde eu estou morando, muita gente diz que eu sou bruxa. Mas essas intuições, eu quero falar mais sobre isso. E é claro que as pessoas acham que são só mulheres, né? Nós temos sim o tal do sexto sentido ali, mas é por isso que eu quero fazer uma aula sobre isso, sobre essas telepatias, sabe? Assim, ou clarividência. Porque eu tinha isso com a minha irmã também, tinha isso com a minha filha. Né? Eu estar num lugar e daí pensar na minha filha, daqui a pouco ela me ligar, daqui a pouco, enfim, bastante coisa. E vocês também têm isso, com certeza, todo mundo tem. É um universo muito amplo, né? E isso é legal da gente falar. Eu vou trazer esse tema sim para a gente conversar. Não sei se muito amplo. Mas quando eu trouxer, vai ser interessante, porque eu quero que... Aí, meu Deus, vou ter que deixar 1h30 para a mulherada falar. Todo mundo vai querer vai se identificar. Porque acontece, isso é normal. A gente só não sabe de onde que vem isso. Mas eu vou trazer cientificamente para vocês entenderem de onde que vem essas conexões meio doidas, assim, sabe? Meio misteriosa. É energético, gente. Por isso que, quando eu falei, eu vou estudar sobre esse negócio de frequência. Quando eu comecei a estudar, eu ficava abismada. Eu falava assim, não acredito. Então quer dizer que isso é por causa da energia?
É muito louco, é muito legal, mas eu vou trazer esse assunto sim. Aguardem. Beijo. Beijo, Valéria. Ai, que gostoso ouvir vocês. Faltou quem mais? A luta é grande, essa eu já li. Boa noite, gente. Não liguei o vídeo. A Jéssica. Para mim é ótimo participar. Vamos com minha fé. Isso mesmo. Gente, então, se ninguém mais tem nada para falar, se vocês tiverem alguma coisa para falar, fiquem à vontade, tá? Mas o que eu quero que vocês, de tudo isso que a gente falou, acho que o mais importante é a gente entender que aqui dentro de nós, né? Como eu sempre falo, a Trindade Santa somos nós. Nós somos essa Trindade Santa, mente, corpo e espírito. Então, quando eu entendo que eu sou um espírito, imagem e semelhança da energia suprema, eu sei que eu tenho poder. Aí, quando eu falo eu tenho poder, as pessoas podem pensar assim, nossa, se acha, né? Não, não sou só eu. A Jaciara, a Cleusa, a Jéssica, a Valéria, o Carlos, o Raul, nós temos poder, esse poder interior. Aí, como que a gente consegue ativar esse poder? Primeiro, confiando na gente. Confiando que você pode, que você tem capacidade para aquilo. Então, gente, para vocês aprenderem a vibrar nessa frequência de fé, é para isso que nós estamos aqui de 15 em 15 dias, tá? Cada conversa, cada aula, eu sei que ativa um pouquinho mais. E é isso que eu quero que isso aconteça. Nem que seja instantinho aqui, ó, ativando esse poder interior de vocês, eu já me sinto realizada. Tá? Porque eu passei, sempre prometo que eu vou trazer toda a minha história para vocês, eu só prometo e nunca trago, mas uma hora eu vou trazer, para vocês entenderem. Passei por uns perrengues e ainda passo. Sabe? Porque problema, todo mundo tem problemas. Se nós estamos humanos, temporariamente humanos, se nós estamos nesse corpo físico, nós vamos ter problemas. A diferença é como que eu lido com os meus problemas. Como que a Jaciara lida com os problemas dela. Eu prefiro me afundar no problema. Lembra daquela frase incrível? As pessoas não se afogam porque caíram no rio. Elas se afogam porque elas decidem ficar lá, dentro da água. É isso que mata. E não o fato de você cair. Lindo isso, né? Lindo, profundo, verdadeiro. E é isso. Você não se afoga quando você cai no rio. Você se afoga se você decidir ficar lá dentro. E nós estamos aqui para cada dia dar um passinho para cima. Ou se já caímos lá, se afundamos, estamos lá no fundo do poço, do rio, vamos dar um salto, pegar uma respiração, um fôlego e subir. Tá? Meus amores, eu fico muito feliz por vocês terem vindo aqui comigo, participado comigo. A Gleice, que é o Eric, não sei se é Eric que fala, também está aí. Obrigada mesmo, de coração. Flaviana ficou quietinha, só me cobrou, né, Flaviana? Só me cobra para ir para academia. Essa mulher aí é toda fitness e quer que eu seja, ou você. A fé é o primeiro passo. Gente, nós vamos terminar na hora certinha, antes ainda da hora, 9h26. Gratidão. Não a gratidão como a gente lê por aí, gratidão, gratiluz. Não, é a gratidão mesmo, aquela que chega a doer aqui, de tão bom que é agradecer por vocês estarem aqui. Ó, Gleice, obrigado mais uma vez por tudo. Eu que agradeço a presença de vocês, agradeço o carinho, agradeço que cada vez que a gente está junto, que vocês falam alguma coisa assim, não faz bem só a mim. Claro que me faz, muito, eu fico muito feliz. Mas não é só a mim que faz bem. Quando vocês falam, quando vocês conseguem se expressar, falando igual a Jaciara falou, igual a Cleusa falou, sabe? Um minutinho sobre o que aconteceu na tua vida. Isso é uma terapia, gente. Vocês não têm noção. Isso é ótimo, faz bem. Cientificamente, ativa muitos neurotransmissores no nosso cérebro. Tá? Amo vocês. Um beijo.